Feijão com arroz, pão e manteiga, pastel com caldo de cana e trave a trave com polêmica. Tem coisas nesse mundo que foram feitas uma para outras, coisas que não se separam e não funcionam bem longe uma da outra, ou que juntas são melhores. E no vídeo de hoje você vai conhecer os melhores duos da história do futebol. Sim, os caras que, assim como essas coisas que citei no começo, funcionam muito bem juntos e marcaram a história do esporte como grandes duplas. E vamos começar com duas duplas da Premier League. E a primeira é Drogba e Lampard. E cara, essa era uma dupla que dava medo, viu? Assim, foram 300 jogos deles juntos, 300 redondinho, com 51 gols combinados, ou seja, gols que um fez com assistência do outro. Então, esse é um termo que a gente vai usar sempre aqui nesse vídeo, tá? Sempre que eu usar esse termo, né, gols combinados, você sabe que tô falando dos gols que um deu assistência para o outro marcar, beleza? Então foram 51 ao todo, com 33 feitos pelo Drogba e 18 gols do Lampard com assistência do marfinense. E na Premier League eles tinham o recorde até pouco tempo, que eram 36 gols em conjunto, mas que foi ultrapassado por Son e Kane, e já é outra dupla que vamos falar aqui também. Eles têm 3 jogos a menos que Drogba e Lampard e 3 gols a mais. Sim, foram 297 jogos da dupla do Tottenham, 54 gols, e é bem dividido, cara. O Kane marcou 26 gols com passes do Son e o sul-coreano marcou 28 com assistência do inglês, para você ver o nível de equilíbrio da dupla e como eles funcionavam bem. Só que apesar disso, eles ficam atrás da dupla do Chelsea por alguns fatores. O primeiro é que eles acabaram não conquistando nenhum título juntos, nenhuma copinha sequer, enquanto os azuis venceram 4 Premier League, Champions, mas tá, isso não é o que vai pesar mais, porque são uma dupla, né, querendo ou não, ainda dependiam do resto do time para conquistar esses títulos. Como você viu na série Os 11 Históricos, que saiu recentemente, eu não considero títulos coletivos como o maior argumento ali para pesar em uma discussão individual ou até de dupla nesse caso, né? Porque eu acho simplesmente um argumento raso, sabe? Um argumento de preguiçoso e que não faz muito sentido. Então o que vai pesar mais são as circunstâncias desses gols, porque assim, o Kane é centroavante e o Son é um ponta, mas do outro lado, o Drogba era um centroavante e o Lampard era um meia central. Não era nem um meia ofensivo ali, ou seja, ele jogava mais recuado em relação ao Drogba do que o Son jogava em relação ao Kane, e mesmo assim eles conseguiram combinar quase o mesmo número de gols que a dupla dos Spurs. O Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea, isso sendo um meia. O Kane também é o maior do Tottenham, mas por esses motivos a dupla do Chelsea está um pouco à frente. Talvez se Kane e Son, que ainda estão em atividade, voltarem a jogar juntos um dia e fizerem mais coisas ali, eles podem até passar, mas até o momento, como dupla, Drogba e Lampard estão à frente. E ainda mantendo o foco na Premier League, tem uma dupla que ganha dessas duas, e a primeira dupla de zaga que vai aparecer aqui hoje, e falo de Ferdinand e Vidic. Essa foi a dupla de zaga mais forte que vi jogar, um complementava o outro muito bem, Ferdinand com um pouco mais de classe, mas focado em posicionamento e dar os botes certos ali, e o Vidic era um destruidor nato, um excelente desarmador, e eles fizeram 197 partidas juntos, e foram durante muito tempo a melhor dupla de zaga do mundo. Em 2009, para você ter uma ideia, o Van der Sar conseguiu bater o recorde na Premier League e ficou 1103 minutos sem sofrer gol. E claro que o recorde cai sobre o goleirão, mas é inegável que a dupla de zaga Vidic e Ferdinand tiveram muito dedo nisso, e em muitos jogos certamente foram bem mais importantes que o próprio goleiro para o time não sofrer esses gols. Então é uma dupla gigantesca, e pra gente já matar as duplas de zagueiros, vou citar também Piqué e Puyol, Sérgio Ramos e Varane, que inclusive essas duas no quesito formação e características são duplas bem parecidas com Ferdinand e Vidic, porque a gente tem os caras mais classudos e que saem jogando melhor, né, Piqué, Sérgio Ramos e Ferdinand, e tem os destruidores, que o atacante tinha medo de enfrentar, Puyol, Varane e Vidic. Então a configuração e a dinâmica dessas três duplas eram basicamente iguais, só que eu vejo essas duas últimas um pouco abaixo de Ferdinand e Vidic, e Sérgio Ramos e Varane um pouco acima de Piqué e Puyol, porque assim, um ponto a favor da dupla do Barça é que eles jogavam juntos pela seleção e pelo clube, né, os únicos que faziam isso, os outros dois só jogavam nos clubes mesmo, mas ainda assim, Piqué e Puyol têm menos partidas juntos que os outros. Vidic e Ferdi, que são quase 200 partidas ali, a dupla do Real passa de 200 jogos e a do Barça tem pouco mais de 150. E isso se deve ao fato de que Sérgio Ramos é quem era um dos titulares na seleção. Então o Ramos dividia ali as atuações na seleção com um dos dois. Ele tem mais de 50 jogos com Puyol na Espanha e tem quase 80 com Piqué. E isso faz com que enfraqueça ali essa dupla, né? E em termos de melhores, eu também vejo as outras um pouco acima, sabe? Se a gente for comparar diretamente, Sérgio Ramos é melhor que os dois indiscutivelmente. É melhor que Piqué e Puyol.
Puyol. O Piquet é melhor que o Varane, mas o Varane supera ou no mínimo é pau a pau com o Puyol. O Piquet é melhor que Ferdinand e Vidic, mas dá uma briga boa, não é uma diferença tão grande. Já os do United eram melhores que Puyol com uma distância até que boa, hein? Então essa seria a ordem das duplas de zaga: Piquet e Puyol, Sérgio Ramos e Varane, Vidic e Ferdinand. Mas tudo isso foi para dizer que nenhuma delas é a melhor, porque a melhor dupla de zaga e uma das melhores duplas que esse esporte já viu é Baresi e Maldini. Sim, cara, eles já tiveram outras relações ali, né? Baresi com Costa Curta, enquanto Maldini era lateral, e depois no declínio do Baresi e com a longevidade absurda do Maldini, o seu parceiro passou a ser o Nesta, mas o prime das carreiras dos dois foram juntos. Eles jogaram pelo Milan e pela Itália e ao todo foram 451 jogos atuando juntos. Assim, é um número absurdo, é o maior de todos que eu trouxe nessa lista, e um fator que contribui para a grandeza deles é que a distância da qualidade entre os dois não era tão grande assim comparado aos outros, e era claro o mais alto nível da posição. Se você pegar ali as outras duplas que citei, Sérgio Ramos era muito melhor que o Varane, mas assim, muita coisa mesmo, não existe o menor nível de comparação. Piquet, na minha visão, era muito melhor que Puyol também. Eu sei que talvez para a maioria não seja muito melhor, mas eu acredito que considerem Piquet no mínimo acima ali, né, um pouco acima que seja. E a dupla Ferdinand e Vidic é um pouco mais equilibrada entre si, mas em um nível menor que Baresi e Maldini. Então fica aqui o reconhecimento, a melhor dupla de zaga da história, mas ainda não é a melhor dupla do futebol como um todo. A gente já vai chegar lá. E para eu não tomar muito o seu tempo e não ficar fazendo mistérios desnecessários, eu vou citar algumas duplas como menções honrosas pra gente partir para os que de fato estão na briga de maiores. Então temos Neymar e Ganso, que foi gigante pro imaginário da nova geração, De Bruyne e Haaland, Pirlo e Gattuso, Di Stefano e Puskás, e também Bergkamp e Henry. E essa última também tá no imaginário de muita gente. Eles foram gigantes naquele Arsenal dos Invencíveis, fizeram 7 temporadas juntos, mas assim, como a gente tá avaliando aqui como um dos principais critérios os gols combinados, eles têm mais de 200 partidas juntos e só 20 gols, né, de passe de um para finalização do outro. Então é menos comparado com alguns outros ali, e eles funcionavam bem como sinergia. Mas assim, tenta deixar o lado saudosista de lado para escutar o que eu vou falar aqui, porque Bergkamp e Henry como dupla é menor que Kane e Son. Ah, mas eles têm Premier League, eles têm títulos juntos. Cara, bacana, individualmente eles são maiores, sabe? Mas como dupla, como funcionamento e sinergia de características, Kane e Son foram maiores que Bergkamp e Henry, e que não significa que esse duo do Arsenal não foi grande, né? Foi muito grande, mas só um pode ganhar, e eles não têm critérios suficientes para isso, assim como CR7 e Rooney também não têm. Eles fizeram mais de 200 partidas e combinaram para 25 gols, um pouco acima de Bergkamp e Henry, e também são muito grandes como dupla, mas ficam muito no imaginário coletivo, cara. O CR7 era o cara driblador na época, passava 3, 4 e cruzava pro Rooney fazer os gols, né? Mas isso não é suficiente para ser considerada a melhor dupla, então temos que falar a verdade, e eles não chegam nem perto do topo. E a última menção é Robben e Ribéry, que têm títulos juntos e assim, eles estavam mais distantes, digamos assim, no campo, porque o Robben era da ponta direita, o Ribéry da ponta esquerda, mas eles nem sempre ficavam presos a essa posição. O Robben aparecia muito por dentro e o Ribéry tinha um pouco mais de liberdade para flutuar no campo e participar da criação, o que fazia com que eles tivessem muitas jogadas juntos também. Foram 187 partidas e 37 gols, ótimos números ali em comparação com outras duplas, mas eles não tinham sinergia o suficiente para ganhar isso aqui, então também ficam como uma menção honrosa porque foram muito bons, claro. Assim como os laterais, que até poderiam entrar, mas dupla de laterais não encaixam aqui nesses critérios, cara, não tem sinergia e interação suficientes para estarem aqui. Então Cafu e Roberto Carlos e a dupla Djalma e Nilton Santos foram muito importantes se a gente analisar individualmente, né, para a história do futebol. Analisando sozinhos, eles são gigantes, mas como duplas não dá para competir aqui, não tem como. E agora falando um pouco sobre algumas duplas brasileiras históricas e que estão na briga do posto de maior duo que já existiu, temos Pelé e Coutinho, que não se tem tantos registros e números assim para usar, né? Não temos como saber quantos gols um fez com assistência do outro, pelo menos eu não achei. Se você, né, tem essas informações, pode mandar para mim no direct do Insta ou até no e-mail. Mas assim, os dados naquela época não tinham tanta relevância, então o que podemos saber é que eles ganharam muita coisa pelo Santos, 2 Libertadores e 2 Mundiais, campeonatos brasileiros, muitos campeonatos paulistas, mas é isso que podemos analisar, né? É isso e lances dos jogos no YouTube, e vendo isso, realmente como dupla, era um entrosamento surreal. Eles tabelavam muito bem, faziam jogadas juntos, confundindo a marcação, enfim, era uma baita dupla. E também temos Pelé e Garrincha, que é considerado por muita gente, por muitos brasileiros, né, como a melhor dupla que já existiu. Mas já adiantando pra você, cara, ninguém lá fora, ninguém considera Pelé e Garrincha como a melhor dupla, tá? Eu não achei uma única
lista de gringo considerando Pelé e Garrincha a melhor dupla da história. E não me venha com essa de, é porque é eurocentrismo, os caras não gostam do Brasil e só olham pro próprio umbigo. Por que não? Tem vários vídeos gringos colocando Romário e Bebeto, Ronaldo e Rivaldo no topo, então eles consideram sim os brasileiros, respeitam bastante, mas não colocam Pelé e Garrincha, talvez porque essa dupla só não seja a melhor mesmo, sabe? Você já parou pra pensar que talvez esse seja o motivo? Porque vamos lá, Pelé e Garrincha fizeram o menor número de jogos juntos de todos que eu trouxe aqui até agora, e isso já conta negativamente, é uma dupla que atuou pouco em conjunto, né? E aí o argumento mais forte que usam é que eles nunca perderam, mas assim, foram no máximo 40 jogos ali. A contagem da CBF pega amistosos e catadões ali, então eles colocam 35 vitórias e 5 empates. Mas algumas outras contagens colocam que foram 32 jogos dos dois juntos, com 3 gols combinados. Sim, você quer colocar como maior dupla da história do futebol, dois caras, né, uma dupla que fizeram 3 gols com passe de um pro outro, sendo atacantes. Então, cara, foi um período menor para avaliação, de 30 a 40 jogos ali. Assim, é sem relevância como dupla, cara, desculpa. É como sinergia para funcionamento das características individuais ou do time, é sem relevância. Assim, o argumento de não perder pode até ser usado, mas não pode ser definitivo. Porque senão a gente tem que colocar uma dupla do Bayer Leverkusen aqui também, né? Porque ficaram mais de 50 jogos sem perder na temporada passada. Se esse é o argumento, né, para colocar Pelé e Garrincha como maior dupla, porque eles jogaram 30 jogos e não perderam, tem dupla que não perdeu mais que isso. Então, né, calma aí também. E eles jogaram menos, né? Eles jogaram pouco ali, foram de 30 a 40 jogos e foram menos colocados à prova. Então não é a melhor, não tem elementos suficientes para isso, fica abaixo de várias outras, inclusive de Pelé e Coutinho. Então a melhor dupla do Pelé é com o Coutinho, e é essa que a gente tem que analisar. E aí nós temos também Ronaldo e Rivaldo, que é a mesma situação de Pelé e Garrincha, cara. O único critério que reforça eles como uma grande dupla é uma Copa do Mundo. São atuações de Copa do Mundo e, assim, em todo o resto eles vão ficar abaixo. Eles jogaram menos de 50 partidas juntos, tiveram momentos no Barça e seleção ali, e assim, cara, como sinergia de dupla não era nada absurdo. Tinha boatos até de que eles não se gostavam, mas tem muita informação exagerada nessa história também, mas eles, se gostando ou não foram nem de longe uma das maiores duplas que já existiram. Desculpa, eles têm 8 gols combinados, 8. O Roberto Carlos tem mais gols combinados com o Ronaldo que o Rivaldo, cara. Eles jogaram no Real Madrid, né, Ronaldo e Roberto, e tem 19 gols combinados, mais que o dobro de Ronaldo e Rivaldo. Então não tem como eles serem considerados a melhor dupla ou a maior dupla do futebol. Eles perdem pra Pelé e Coutinho também, só que aí a gente chega em Romário e Bebeto, e essa sim tinha uma ótima sinergia. Foi configurada por acaso, né, porque a dupla era pra ser Ronaldo e Romário, mas acabou que eles se juntaram na Copa de 94 e fizeram história. Foi também ali a maioria dos jogos pela seleção, foram 31 partidas com 12 gols combinados, e mesmo que perdendo em números brutos para outros, né, para outras duplas, eles ganham de Ronaldo e Rivaldo por muito. Assim, na Copa de 94, eles fizeram um gol com assistência do outro em 4 jogos, fora as participações em movimentações, troca de passes ali que ajudavam nos gols e que eles faziam sozinhos, digamos assim. Então são muito acima da dupla de 2002 e de fato podem até brigar entre as maiores, mas eles perdem para Maradona e Careca, que fizeram 119 jogos com 12 gols combinados, mas tinham uma sinergia como dupla muito boa, Careca aproveitando as chances criadas do Maradona, que também aproveitava as puxadas de marcação que o centroavante fazia. Eles tiveram boa participação nas conquistas de Copa da UEFA e Campeonato Italiano do Napoli no fim da década de 90, e não é só porque ganharam, mas sim pelo contexto, né? Era um time inexpressivo e basicamente inexistente a nível continental, e os dois ajudaram a dar visibilidade, e então brigam nas cabeças também. E antes de dar o veredito, eu queria trazer uma última dupla como menção honrosa, e é José Mourinho e Ricardo Carvalho. Sim, cara, a única dupla de técnico e jogador, e é bem grande, tá? Porque eles venceram a Champions League juntos no Porto em 2004, daí o Mourinho foi para o Chelsea e levou o Ricardo Carvalho, já ganharam muitos outros títulos ali, e por fim eles se reencontraram de novo, pela última vez, no Real Madrid para continuar ganhando. Então assim, uma baita dupla também. Mas fechando as menções honrosas e partindo para a decisão, tem duas últimas duplas que eu vou apresentar antes da gente definir o vencedor, e a primeira é Messi e Suárez. Cara, eu quase deixei essa dupla de fora porque eu pretendo fazer uma série, né, desse estilo, e traria também os trios, quartetos e tudo mais. Então eu estava guardando Messi e Suárez para falar junto com o Neymar nos trios, assim como Cristiano e Benzema para falar com o Bale ali. Mas cara, não tinha como fazer um vídeo de maiores duplas do futebol e deixar de fora dois caras que estão no top 3 de maiores e melhores jogadores da história. E não só por isso, claro, porque como dupla eles funcionaram muito bem também, né? Porque Messi e Suárez fizeram 282 partidas juntos e marcaram 112 gols. Sim, cara, foram 63 gols do Messi com assistência do Suárez e 49 gols do Suárez com assistência do Messi. E sim, esses números envolvem momentos em que o Neymar estava no
time, então ele participou também dessas criações ali, né, dessas ações em campo, mas mesmo separando eles como dupla, ainda é muito grande, são 112 gols, cara, desculpa, não dá pra você querer colocar uma dupla com 3 gols combinados como a maior da história, existindo outra que fez 112 gols, assim, desculpa, cara. É pachequismo, é saudosismo, é limitação, não dá, enfim, Cristiano Ronaldo e Benzema fizeram 342 partidas com 76 gols, um pouco menos que Messi e Suárez, mas é importante citar a sinergia entre CR e Benzema. O francês era um simplificador de jogadas para o CR7, um facilitador ali, né, então talvez como sinergia eles fossem um pouco acima de Messi e Suárez, mas como efetividade a dupla do Barcelona foi melhor, assim como talvez em encantamento também. Então partindo para a decisão, nós temos essas duas de Real e Barça disputando, tem Pelé e Coutinho, Maradona e Careca, mas a melhor não é nenhuma dessas que citei até agora. E se você não sentiu falta de nenhuma e já tava achando que eu ia fechar o vídeo sem falar de Xavi e Iniesta, você se enganou, meu caro. Porque sim, a maior dupla da história do futebol é Xavi e Iniesta. Cara, eles vão estar no vídeo dos trios também, mas o Busquets é bem menos relevante que os dois, isso é inegável. Fazer o que Xavi e Iniesta fizeram era bem mais difícil e até por isso, né, quando se fala na revolução do tic-tac, eles são os principais rostos, né, eles são as figuras, os primeiros que vêm na sua cabeça da maior revolução que já aconteceu dentro do jogo. Ao todo, Xavi e Iniesta fizeram 486 jogos juntos e se pegarmos os números de gols entre eles, não são tantos, mas o contexto é importante, sempre é, né? Eles tinham Lionel Messi, os dois eram meias centrais, não eram meias ofensivos ali, então não tinham a função de chegar ao ataque para finalizar toda hora, mas ainda assim participaram de muitos gols. Então foram 19 gols combinados, 5 marcados pelo Iniesta com passe do Xavi e 14 gols marcados pelo Xavi com passe do Iniesta, mas um fator que conta muito para eles serem considerados os primeiros é a sinergia e a divisão da importância, que na minha visão é a melhor de todas as duplas que comentamos aqui. Eles jogaram juntos por clube e seleção praticamente a carreira toda, o Xavi começou um pouco antes do Iniesta e se aposentou um pouco antes também, mas ambos viveram o auge juntos e têm a mesma importância. Assim, é bem difícil você imaginar que o Xavi teria todo o desempenho que teve se não tivesse Iniesta ao seu lado. Seria Xavi e Busquets ali, uma dupla, né? Xavi e Fábregas, sabe? Dá pra imaginar isso acontecendo. E o mesmo vale para o Iniesta, nenhum dos dois seria tão grande quanto foi sem o outro, e por isso a sinergia entre eles é a melhor. Ah, mas Trave, Pelé e Garrincha não perderam nenhum jogo. E sim, é exatamente isso que eu tô falando. Eles foram uma dupla grande, mas eles funcionavam, eu diria até que normalmente, se separados. O Pelé foi o expoente na Copa de 58 e quando não conseguiu jogar a Copa de 62, o Garrincha assumiu e conseguiu se impor e ser o expoente no lugar dele, ou seja, eles como dupla eram ok, mas sozinhos talvez fossem ainda melhores porque potencializavam mais suas características e enfim, eles funcionavam normalmente sem o outro e até supriam a ausência um do outro ali. O mesmo vale para Messi e Suárez, CR7 e Benzema, que tem números bem mais expressivos de gols combinados e de fato estão nessa disputa, mas eles independiam um do outro para funcionar tanto em atuação individual quanto coletiva. Xavi e Iniesta não tem isso, sem um não existiria o outro e sem um deles não existiria a revolução do tic-tac, simples assim. E também tem esse ponto que é o crucial, né, cara? A mudança na forma como o jogo é jogado, a revolução no esporte, que Pelé e Garrincha não chegaram perto de fazer, ou qualquer outra dupla, né, chegou perto de fazer. Assim, qual foi o estilo de jogo que qualquer uma das outras duplas implantaram? Um estilo de jogo que passou a ser seguido pelo mundo do futebol? Não teve. Então colocar Pelé e Garrincha, Romário e Bebeto, Ronaldo e Rivaldo, ou qualquer outra dupla que foi gigante, mas funcionavam muito bem, se separados e não mudaram a forma de se praticar o esporte, não me parece ser algo profundo, sabe? Parece que é algo vindo de uma análise mais rasa, né, só pegando os números ali, a memória afetiva talvez, tem que colocar porque é brasileiro e é isso, porque analisando todos os critérios possíveis, sendo justo e racional, a maior dupla da história do futebol é Xavi e Iniesta isolado, assim, disparado de qualquer outra. Mas por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se discorda de alguma coisa, comenta aí embaixo, fala qual a sua dupla preferida e qual acha a maior. Não esqueça, claro, que amanhã tem estreia da nova série Batalha de Trave a Trave e eu te aguardo aqui porque vai valer a pena, sério. Então, um abraço e até amanhã.